Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está no melhor lugar. E ao lado da melhor pessoa. Isso mesmo. Deus preparou esse tempo para nós e eu fico muito feliz. Quero agradecer aqui o carinho do pastor Douglas, os irmãos. O nosso pessoal do louvor sempre vem aqui e eu fico só chupando o dedo, né? E eu fico muito feliz, quero até parabenizar a mídia, porque vocês fazem um trabalho muito bonito mesmo. Eu acompanho o trabalho de vocês, o pessoal aí vou trazer o pessoal da nossa mídia, né, Ju? Para aprender aqui com vocês também. Parabéns e louva a Deus pela vida de vocês. O pastor estava falando de 40 horas, hoje nós fizemos 40 horas de jejum, fazemos 2 vezes por ano, né? E nós encerramos hoje, então ainda estou meio mole aqui, nós fazemos só na água, né? Então da sexta até o meio-dia de hoje, só no líquido, mas tem sido bênção, fazemos isso já há 20 anos, né? Há 20 anos, nós fazemos porque nós entendemos, não vou pregar a respeito de jejum, mas nós entendemos porque Jesus nos ensinou isso, né? O jejum não é uma barganha, e quando nós olhamos para a Bíblia, que nós vemos Jesus sair das águas, e Jesus acabar de se batizar, o Espírito Santo leva Jesus até o deserto, e ele jejua 40 dias e 40 noites, aí você pergunta, mas para que ele jejuou? Né? Ele sendo o próprio Deus, porque na verdade o jejum não é uma barganha, mas Jesus nos ensina que determinadas fases da nossa vida, ou decisões que a gente tem que tomar, ou um ciclo que nós vamos iniciar, nós precisamos de mais intimidade com o Pai antes de começar, não é verdade? Então não comece nada sem antes ter intimidade. Então, o que o pastor Douglas está chamando vocês é para um tempo de intimidade. Eu poderia até pegar o que eu preguei hoje de manhã lá na nossa igreja, né? Eu vim com meu irmão Erle, todo mundo pensa que é meu segurança, porque o homem ele é muito forte, mas não é não, eu que sou motorista dele, viu, irmãos? Eu que vim dirigindo para eles. Mas fico feliz. Ele falou, não, você vai no pastor Douglas, você me chama, né? Não sei que intimidade que ele tem com você, irmão. Depois você me conta que eu estou com ciúme já, né? Mas eu fico muito feliz, porque se vocês vão entrar num período de jejum, eu vou mudar minha palavra. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar o que eu falei hoje pela manhã. Pessoal da IBR, de qualquer jeito vocês vão ouvir uma palavra que eu já havia ministrado, né? Acredito que é um tempo que vocês estão, como eu estava dizendo, se vocês vão entrar em jejum, é porque vocês vão iniciar algo, né? E eu acredito que sempre nós estamos iniciando algo. Até porque nós chegamos na metade do ano. E eu acredito que, não sei se aqui, lá na IBR, nós temos um costume da gente colocar os nossos propósitos. O que a gente quer conquistar, né? E faz uma listinha. E nós já chegamos na metade do ano. E a pergunta é, como é que está? O que você conquistou? O que você não conquistou? E o negócio começa a ficar depressivo, né? Porque a gente fala, meu Deus do céu, será que a minha oração é contrária? Porque eu estou orando, parece que quanto mais oro, mais as coisas não funcionam. Eu tinha um projeto tão grande aí para 2026, nós já estamos no meio de julho e as coisas não acontecem. Meu Deus, você não está ouvindo a minha oração? O que está acontecendo? Será que Deus está com raiva de mim? Eu vou dizer com todo amor para você, querido, Deus não está com raiva de você, e vou dizer mais ainda, Deus também não deixou de ouvir as suas orações. Até porque, se você for ver, o próprio profeta disse que as mãos do Senhor não estão mirradas, nem seus ouvidos agravados, para que Ele não possa nos ouvir e nos abençoar. Então, as mãos do Senhor sempre esteve estendida e os ouvidos dele também sempre atentos à nossa oração. Mas, irmãos, todas as vezes que nós recebemos uma palavra de Deus, nós podemos observar que vem um vento contrário contra aquilo.
para nos impedir, né? Se você for olhar bem para Pedro, você vai ver que Jesus, no momento que Jesus, ele faz um grande milagre, que foi multiplicar os pães, a Bíblia diz que Jesus fala para os discípulos, olha, eu vou subir para orar, e vocês peguem um barco, ele já havia dispensado o pessoal, e vocês atravessem para o outro lado, não foi assim? Então quer dizer, Jesus disse para eles, atravessem para o outro lado. Então preste atenção, Jesus subiu no monte para orar, e ordenou para que os discípulos atravessassem o mar. Agora quando eles chegam no meio do mar, o que vem? Um vento, uma tempestade. Irmão, você já parou para pensar que eles podiam dizer, calma aí, poxa, será que Jesus mandou nós para uma emboscada? Foi? Será que Jesus não sabia que nós iríamos enfrentar essa tempestade? Por quê? Porque eles não estavam ali naquela tempestade por vontade própria. Porque às vezes, como diz lá no Salmo de número 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, às vezes nós procuramos algumas coisas que nos dão dor de cabeça. Mas eles estavam naquela tempestade porque ouviram a voz de Jesus. Eles estavam ali porque Jesus havia ordenado. Eles não estavam naquela tempestade porque eles foram teimosos e quiseram atravessar o mar. E ali vem o vento forte. E eles começaram a ficar assustados. Só que a Bíblia diz que Jesus estava orando. Era a 4ª vigília. Então, na verdade são 4 vigílias. A primeira vigília das 6 às 9, a outra vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã, e a 4ª vigília, que é a última vigília, das 3 horas da manhã até às 6. Quer dizer, um momento mais, vamos dizer assim, de descanso, né? Você já viu aquele sono das 5 da manhã? Quem acorda cedo sabe muito bem, né? Então, quer dizer, e também um momento muito escuro. E a Bíblia diz que eles estão agora enfrentando uma grande tempestade. E eles ali assustados. E Jesus vem ao encontro deles. Uau! E ali, quando eles olharam, pensaram que era um fantasma. E ali eles disseram, Pedro, muito ousado, disse, se é o Senhor, faça que eu vá sobre as águas. Olha lá. Até ti. Jesus disse, então vem, Pedro. E Pedro foi. E a Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele observou o vento forte, ele teve medo. Diga ao teu irmão, todas as vezes que Deus liberar uma palavra, vai vir um vento forte. Por quê? Porque é justamente isso que é o foco da nossa fé. Por que o vento forte vem? Para tentar inibir. Porque Pedro estava andando sobre as águas. Mas quando ele observou o vento, a Bíblia diz que ele teve medo. Medo. E o vento forte vem para te desencorajar. O vento forte vem para colocar dúvida se realmente Deus é contigo. Se Deus realmente falou. Se Deus realmente prometeu. Se eu estou debaixo da promessa. Então talvez você também esteja enfrentando alguns ventos fortes. Palavras de Deus foram liberadas sobre a sua vida. E as coisas não estão acontecendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se o vento forte está soprando sobre a sua vida, é porque você está a caminho da promessa. Porque vem aqui comigo, o que Jesus disse para os discípulos? Vão para o outro lado. Ele não disse que eles não passariam por dificuldade nenhuma. Eles não disse que eles não iam encontrar talvez uma tempestade. Jesus só garantiu que eles iam chegar do outro lado. Então deixa eu te dizer uma coisa, não importa o tipo de vento que está soprando na sua vida, nem a área da sua vida, se Deus disse para você que você vai chegar do outro lado, não vai ser tempestade nenhuma que vai impedir o propósito de Deus se cumprir na sua vida. É isso, nós temos que crer nisso, amém, irmãos? E o vento vem
para tentar inibir isso. Mas não é isso que eu quero falar para vocês. Eu quero ler aqui em Josué, capítulo 1, no verso, eu vou ler o verso 3, mas depois você leia com mais tempo, até o verso 9, você já conhece essa passagem. Então, diz assim a palavra de Deus, Josué 1, 3, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu prometi. Amém, meus irmãos? Veja só, queridos, quando você for ler o texto, você vai ver algo muito poderoso nesse texto. Poderia ler ele, mas depois você lê, lição de casa. E você vai ver, irmão, que aqui em Josué capítulo 1, você vai ver que quando Deus, ele fala para Josué, ele fala ali para Josué, olha, não tenha medo, seja forte e corajoso. A Bíblia nos mostra que eles não haviam ainda atravessado o Jordão. Eles não tinham ainda pisado nas águas do Jordão. Jericó ainda estava intacto lá. Eles estavam do outro lado do Jordão. O Senhor vem agora, depois que Moisés morre, o Senhor vem até Josué e diz agora, Josué, você vai prosseguir. Seja forte e corajoso. E eu vou ser contigo. Eu vou estar com você. Só que quando Deus fala isso, eles ainda estão do outro lado do Jordão, as muralhas de Jericó ainda estão ali, firme e forte, eles não atravessaram, do outro lado ainda tem um monte de gigante, quer dizer, resumindo o que eu quero falar, estava tudo como era, só que Deus havia dito, que eles na verdade, iriam tomar posse daquele lugar, que eles iam avançar. Mas como assim, pastor? Se nada mudou. Mas é assim que Deus fala, irmão. A maneira que Deus fala conosco, é como já está tudo consumado, tudo feito. Por quê, pastor? Porque nós, é como se você estivesse em um lugar vendo um desfile. Você só vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus, irmão, a Bíblia diz que Ele está acima. Deus, Ele consegue enxergar a caminhada do percurso inteiro. Então Deus já enxergou a tua história por completo. Quando Deus está dizendo aqui para o povo, avancem, atravessem, vocês vão conquistar essa terra, Deus já estava vendo aquelas muralhas caírem, o gigante ser derrotado e o povo tomar posse. Então diga para a pessoa que está perto de você, eu falo muito isso, né? Depois o pastor Douglas não precisa me convidar mais não, mas diga mais uma vez para o teu irmão, assim, diga para o teu irmão, creia, se Deus liberou uma palavra, ande debaixo dela. Não olhe, irmão, para a circunstância, não olhe para a dificuldade. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Você tem que aprender a crer naquilo que Deus fala. É assim que Deus trabalha. E Deus declara a vitória mesmo antes da batalha chegar. Deus já declara a sua vitória antes da guerra começar. Por quê? Porque a fé nasce, irmão, na palavra. A fé nasce na palavra. Você tem que aprender a declarar. A Bíblia diz que quem crê, fala. Então, amados, se nós formos olhar para aquilo que o Senhor tem nos prometido e viver, você vai ver que você vai ter uma vida vitoriosa. Deixa eu falar uma grande verdade aqui para você. As nossas conquistas começam, irmão, quando nós confiamos na palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós começamos a caminhar na presença de Deus e aprender a descansar na sua graça, o favor de Deus vem sobre nós e nós somos vencedores. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos para mostrar para você essa grande verdade, aonde o Senhor nos leva a nos tornar um grande conquistador. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Chegou o tempo de conquista. Você pode repetir comigo? Chegou o tempo. Mas vamos mudar esse termo aí? Chegou
o tempo da minha conquista. Quem quer ser vencedor aqui? Quem quer ser mais que vencedor aqui? Você sabe o que é mais que vencedor ou não? Sabe, há uns anos atrás, eu preguei essa palavra na IBR, e eu usei uma ilustração. Na época fazia até sentido, hoje não faz muito não. Mas eu vou usar do mesmo jeito, tudo bem? Vocês são muito amorosos, vocês não vão levar em consideração o meu atraso. É porque eu não tenho nenhum outro personagem que eu possa usar. Mas nós falamos muito assim, que nós somos mais que vencedor. É ou não é? Mas o que é mais que vencedor? Você quer saber? Como é que é aquele lutador o Anderson Silva, né? Como é que é? MMA, né? Imagine lá atrás, quando ele vencia tudo, né? Então, você imagina só, ele ia lutar, era demais, né? Eu ficava até de madrugada esperando, às vezes 2 horas da manhã, né? Aí ele ia lá e, puf, o cara caía. Em 2 minutos acabava. Eu falei, meu Deus do céu, que acordar até agora e acabou a luta. E aí, ele ganhava a luta. Automaticamente, a conta dele ia ficar bem gorda, né? A mulher dele ia poder gastar no shopping, viajar. Que coisa linda, né? Então, quer dizer, quem é o vencedor? O vencedor é o Anderson Silva. Porque ele venceu a luta. Agora, quem é mais que vencedor? Deixa eu te dizer, a mulher dele. Por quê? Porque a mulher dele ficava assistindo as lutas dele lá, e ela só falava assim, vai, benzinho, vai, amor, sai daí, amor, corre daí, amor. E ele lá, e de vez em quando ele levava os murros também, não é verdade? Não era só batia não. E ali ela só ficava na frente da tela, mas quem estava levando os murros? O Anderson Silva. Aí chegava no final e vencia. Às vezes vinha com o nariz inchado, o olho roxo, né? Mas ele foi um vencedor. Mas quem foi mais que vencedor? A mulher dele, que não levou murro nenhum e agora vai gastar o dinheiro que ele ganhou. Pastor Zé Carlos, o que isso tem a ver no mundo espiritual? Tem muito a ver. Veja bem, quando eu estou dizendo eu sou mais que vencedor, é porque alguém foi lá, sofreu, padeceu, morreu no meu lugar, para que hoje eu possa cantar o hino da vitória, sem ser tocado por ninguém, sem passar medo nenhum, porque eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor, porque Cristo venceu todas as minhas batalhas na cruz. Aleluia! Então, por favor, não olhe para mim com cara de coitado. Você não vai ficar, vou falar com muito amor com você. Mas eu não tenho dó de você, porque você é mais que vencedor. A única coisa que você precisa crer é na palavra que é liberada. Deixa eu te falar uma coisa. Outro dia eu estava pensando. Jesus falou para Pedro. Pedro disse, se o Senhor é Jesus, faça que eu vá até o Senhor sobre as águas. Ele disse, vem Pedro. Pedro veio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se os outros discípulos tivessem descido do barco, você já pensou? Todo mundo andando sobre as águas? Você acha que todos iam andar sobre as águas? Sim ou não? Por quê? Porque Pedro estava debaixo da palavra. A palavra foi para Pedro. Vocês não vão ficar chateados comigo, não? Mas diga para o teu irmão que está do seu lado, você é um ser singular. Você sabe o que significa isso? Não tem ninguém igual você. Então, quando Deus liberou uma palavra, foi para você. Deus liberou a palavra para Pedro, pode andar. Se Deus falou, meu irmão, não importa. Pastor, mas o negócio eu não estou entendendo. O negócio é muito complicado. Eu estou entendendo. Se Deus liberou a palavra sobre a sua vida, não importa o que foi, e vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Então tem gente que diz assim, irmão, mas eu não creio. Eu creio. E deixa eu falar uma coisa, só tem 2 alternativas aqui nessa noite. Ou você recebe essa palavra que eu estou ministrando, e você vive ela e crê nela, ou você não crê. E vai continuar levando a sua vida do mesmo jeito, não vai acontecer nada. Mas eu posso dar um conselho? Se eu fosse você, eu
acreditava. Por quê? Porque eu sou assim, eu vou crer. E se não for de Deus? Não vai mudar nada na minha vida. O pior é que se foi de Deus, e eu não receber, e não viver aquilo que Deus preparou para mim. Então diga para o teu irmão, presta atenção no que Deus está falando. Então veja, querido, porque, pastor Zé Carlos, por que Deus trabalha dessa maneira? Liberando a palavra. Porque antes de Deus entregar qualquer conquista para nós queremos ser vencedores. Mas para Deus entregar qualquer conquista nas nossas mãos, Ele primeiro precisa preparar o nosso coração, irmão. Veja só, nós precisamos entender que antes de Deus nos dar algo, Deus precisa preparar nós para viver esse algo. Então, querido, é importante demais eu entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós vemos que aquele povo não havia ainda atravessado o Jordão. Jericó ainda estava ali, os gigantes ainda estavam ali, mas Deus falando da maneira como se tudo já tivesse acontecido. Então veja, amados, que o nosso Deus, Ele é poderoso. Então a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, quem atravessa o Jordão, nunca volta para o deserto. Por quê? Porque o Jordão representa uma linha divisória, um divisor de águas, isso mesmo. Ou seja, de um lado estava 40 anos de limitações que o povo estava vivendo. Do outro lado estava a terra prometida. Olha só. Então veja que o deserto, na verdade, foi um lugar de aprendizado para o povo. Deus nunca imaginou, Deus nunca pensou em o povo estar vivendo permanente no deserto. Mas nós vemos que existem pessoas, queridos, que na verdade vivem dessa maneira. Ele está contente com a vidinha dele. Tá bom, pastor, tá bom. Ele está feliz com o que ele está vivendo, está tudo certinho. Ele acha que não está, sabe, não precisa mais acontecer nada. Espiritualmente, eu vou no culto quando dá. Se der para ofertar, eu oferto. Se der para entregar o dízimo, eu entrego. Para ele, irmão, sabe, do jeitinho que ele está, ele não percebe que ele não está indo nem para frente, nem para trás. E ele simplesmente não percebe que não é isso que Deus chamou você para viver. A Bíblia diz que Deus te chamou você para ser um vencedor. Ou melhor dizer, mais que vencedor, porque Cristo já venceu por você. Agora, irmãos, eu preciso de uma atitude, eu preciso de um posicionamento, porque esse posicionamento mostra a minha fé. Esse posicionamento mostra a minha fé que eu tenho na palavra que Ele liberou sobre a minha vida. Então, o deserto, na verdade, só foi um lugar de aprendizado. Agora, preste atenção. Tem pessoas que vivem muito tempo parado, mas olhando para o passado. Eu não sei se você já encontrou alguém assim, mas dizendo, nossa, mas você viu, antigamente, olha, era assim. Deixa eu te dizer, o pastor Tiago, meu filho, o Hélito também, meu filho, ele tem o filho dele, o Cauã, quando ele era pequenininho, ele machucava e ele começava a chorar. Aí a mãe dele falava assim, não chora não, filho, passou. E a mesma coisa eu quero dizer para você, pare de olhar para o passado, passou, não dá mais para voltar, não tem mais como você voltar atrás. E a questão, irmão, que tem muita gente que fica parado, olhando para trás. Por que ele disse, Josué, não adianta você ficar pensando agora em Moisés, o que Moisés foi, o que Moisés fez, o que seria se Moisés estivesse aqui, porque agora é com você, não adianta você ficar olhando para trás, passou. Deixa eu te dizer, irmão, primeiro semestre acabou, eu fiz muitos projetos para o ano, para chegar em junho, não aconteceu, acabou. Não adianta eu ficar com sentimento de tristeza, de derrota, não, acabou. O que o Senhor está dizendo agora para Josué? Olha para frente, seja valente, eu sou com vocês, vamos continuar, vamos conquistar. Vocês ainda têm, diga para o teu irmão, 2026 não acabou. Então, irmãos, nós temos aí quase 6 meses para nós avançar. Só que eu não vou avançar preso ao passado, olhando para as coisas que eu perdi, olhando para as coisas que não aconteceram, olhando para as pessoas que me traíram, olhando para as pessoas que me passaram para trás,
olhando para as pessoas que me machucaram. Não, passou, acabou, vamos para frente agora. O Senhor está dizendo que é contigo, Ele está dizendo que vai estar com você. Se você for ler esse texto, você vai ver que ele diz: fica tranquilo, Josué, porque eu vou ser com você do mesmo jeito que eu era com Moisés. Deus prometeu a presença dEle, e com a presença do Senhor, não tem nada que pode te barrar, não tem nada que possa impedir você de vencer as batalhas. Então veja, querido, não adianta você ficar reclamando as mesmas coisas. Parece aquele desenho, é que eu tenho 63 anos, então tudo que eu falar aqui para vocês não eram nem nascidos ainda, né? Mas tinha um desenhozinho que falava: ô dor, ô tristeza, ô, né? Quem sabe o nome dele? Tem gente da minha idade aqui, né? Mas veja bem, querido, é assim mesmo, né? Você viu, tem gente que diz, tem gente, irmão, que você vai falar com ele, o dele tudo é pior. Se você fala: nossa, eu estou com uma dor de barriga, eu falo: menino, tu não sabe nada não, eu estou com uma semana com dor de barriga. Gente, tem gente que vive. Então não adianta, não dá para nós avançarmos dessa maneira. Nós temos que entender que passou. Você acha que foi fácil para Josué? Você acha que foi fácil para um homem que tinha um líder, Moisés, conduzindo tudo, dando todas as ordens? E agora Moisés morre e aquela responsabilidade cai sobre as costas dele. Ele está diante de uma grande decisão: atravessar o rio Jordão, enfrentar a cidade de Jericó, enfrentar os gigantes. E o que Josué ele tinha? Não tinha mais Moisés. E agora não adianta chorar, porque Moisés não vai voltar. Não adianta reclamar, porque Moisés não está mais aqui. Agora ele só tem a palavra do Senhor dizendo para ele: seja forte, seja corajoso. Do mesmo jeito que eu fui com teu irmão Moisés, eu vou ser contigo. E eu quero dizer para vocês, irmãos aqui de Rio Grande da Serra, não importa as muralhas, não importa os gigantes, não importa o que o mar que está diante de você, Deus está dizendo para você: seja forte, corajoso, e eu vou ser contigo do mesmo jeito que eu era com Moisés. Ele é contigo. Pastor, você só precisa da presença dEle, só. A presença dEle é suficiente. Posso ouvir um amém? Então, olha só, querido, é importante demais você entender isso. Mas Deus diz para aquele povo agora: não adianta, chegou a hora, vamos atravessar. Diga para o teu irmão: para de olhar para trás, vamos atravessar. Isso, irmão. Quem é que está preso no passado aí? Quem disse que você não vai ser feliz? Quem disse que você não vai casar, meu querido? Ei, recebe aí. Quem disse? Preste atenção numa coisa, querido. Chegou a hora de você atravessar. Isso mesmo. Atravessar significa, irmão, parar, deixar, melhor dizer, deixar tudo aquilo para trás que não combina mais com aquilo que Deus colocou como propósito para você. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou aqui. Irmãos, peguei 12 dias de férias. E aí eu fui para Cuiabá. E eu estava fazendo uma caminhada lá em Cuiabá, mas Cuiabá para caminhar é doído. Tem que sair 5:30 da manhã. Porque quando dá 8 horas, o sol está estralando, não aguenta mais. E aí, no caminho, assim, na pista que tinha lá para caminhar, tinha um rapaz que vendia água de coco. E eu fui passando, e eu morei 4 anos em Cuiabá, fui pastor itinerante lá durante 4 anos, viajei muito, Tiago viajava comigo, os meninos, viajei 117 estados, municípios na época, hoje eu não sei quantos municípios tem em Cuiabá, e aí tive um tempo assim muito abençoado, muitos milagres, vivi muitas coisas ali, mas isso já faz quase 30 anos, e aí eu estava passando, aí eu passei um dia, eu até falei, poxa, eu vou trazer meu cartão para tomar uma água de coco na caminhada, que é a metade do meu caminho, e eu estou caminhando daqui um pouco, eu só ouço o rapaz dizer, Paz do Senhor, irmão,
olhei para um lado, para o outro. O único doido que tinha coragem de caminhar 8 horas da manhã num sol escaldante daquele era eu. Aí eu falei, é comigo, Pai do Senhor, irmão. Deu mais, né, meu? Eu recebo. Aí ele falou, o senhor é o irmão Donizete. Eu disse, não, sou não. Ele disse, como é que é o seu nome? Eu disse, meu nome é José Carlos. Não acredito. Pastor José Carlos. Eu disse, é eu. E tem um louvor que eu tive com a Rose Nascimento, na época, e eu cantava muito. Hoje eu posso cantar, minha esposa não está aqui, está de boa. Se eu canto perto da minha esposa, chego em casa. Aí eu cantava um louvor, há muito tempo atrás, do Matos Nascimento. Eu cantava, eu sei que vocês não conhecem também, mas eu vou cantar. Quer dizer, eu não vou cantar, eu vou, né? O pessoal do louvor sabe cantar, eu só vou mostrar para vocês. E eu cantava assim, quer vitória, vai orando, geme e chora. Quer vitória, vai orando, geme e chora. Levante as mãos, nananana. E aí, para onde eu ia, todo o estado de Mato Grosso nem conhecia eu pelo meu nome. Era por irmão Quer Vitória. E aí ele pegou, e aí, irmão, ele disse assim, pastor Zé Carlos, eu disse, ele disse, quer vitória, vai orando, geme e chora. Eu disse, é eu mesmo. Aí fui até ele. Aí cheguei lá, ele disse, irmão Zé Carlos, eu não acredito, pastor. Pastor, quantos anos, pastor? Pastor, nós estávamos falando do Senhor essa semana. Pastor, o Senhor marcou a nossa igreja. O Senhor marcou o tempo aqui. Oh, pastor, aquelas cruzadas, pastor, aqueles milagres que nós vivemos aqui. Pastor, mudou muito, pastor. Aí ele falou assim, pastor, vai lá na igreja para os irmãos, vem, ainda tem muito irmão daquela época. Eu quase disse para ele, né, não falei, irmão, estou de férias. Mas eu também não fui, não. E aí, irmão, ele começou a falar, aí todo dia que eu ia fazer a caminhada, que eu passava lá, tinha que parar. Aí eu estava conversando com o irmão, e o irmão disse assim, ô irmão Zé Carlos, e aí, o senhor não sentiu saudade? Eu disse, não, irmão, foi um tempo muito bom, mas passou. Hoje a minha realidade é outra. Eu louvo a Deus por todos aqueles irmãos que nós vivemos. Se hoje eu sou o que eu sou, é porque eu tive pessoas como eles no meu caminho. Mas passou, né, Douglas? Passou. Você não pode estar parado. O Senhor está dizendo para você atravessar. Você não pode ficar travado naquilo que não aconteceu, ou naquilo que aconteceu foi bom. Passou, foi um tempo de Deus. Vivemos muitos milagres. Fui muito abençoado ali, sabe, querido? Mas passou. Hoje a minha realidade é a IBR. Hoje a minha realidade é o meu ministério. Hoje a realidade é eu formar líderes. Hoje a realidade é eu formar esses jovens para amanhã serem melhores que eu. Então passou. Não adianta você ficar lembrando o que você fazia no outro ministério, o que você foi no outro. Ei, a sua realidade é hoje aqui, igreja local. Vamos avançar, vamos atravessar, vamos deixar tudo isso aí para trás. Acabou, agora é uma nova história. Agora é pastor Douglas e pastora Gisele. Diga aí, pastor Douglas. Pastora Gisele. Vamos atravessar. Pronto, acabou. Vocês nem aplaudem. Porque tem gente que não avança por causa disso. Pastor, meu tempo. Não, gente, que é isso? Fala assim, não. Não sabe o perigo que ele está correndo. Avisa para eles aí. Então vem cá, irmão, deixa eu só dar uma corridinha aqui, só para falar pelo menos os tópicos. Então veja, querido, que a travessia é isso, querido. Por quê? Porque agora Deus nos chamou para algo maior, para algo diferente. E eu louvo a Deus por causa disso. Então, querido, a Bíblia nos mostra que na nova aliança, essa travessia é o próprio Cristo, porque na cruz, Jesus, na verdade, irmão, Ele nos deu a vitória completa para nós. Você não precisa de mais nada. Segunda coisa, toda conquista começa antes da batalha. O que eu disse? Toda conquista começa antes da batalha. Como assim, pastor? Veja o que Deus disse para Josué. Todo lugar que você pisar, a planta dos vossos pés, vos tenho dado. Então, observe que primeiro Deus entrega, depois Josué pisa.
Então, veja, irmão, que fé, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. A fé nunca cria a promessa. A fé, ela responde à promessa. Você tem mais de 8.000 promessas liberadas para a sua vida. O que você precisa agora é ter fé para responder essas promessas. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Aqui nós temos promessas liberadas sobre a nossa vida. Quem quer ser próspero? É só metade de Rio Grande, né? Quem quer ser próspero? Você tem a promessa. Por quê? Tudo que você quiser, quem quer ser feliz, quem quer ter paz, quem quer ter cura, todas essas promessas você tem. Só que fé, irmão, é responder ela, é crer, é crer. Presta atenção, a Bíblia diz que uma mulher, ela foi até a casa do homem de Deus, e quando chega lá na casa do homem de Deus, ela disse, olha, o meu marido servia ao Senhor, ele morreu, deixou dívida, e agora querem prender os meus filhos para pagar a dívida. Presta atenção nessa mulher, presta atenção na atitude dela. Quando ela chegou para Eliseu, irmão, ela não chegou se maldizendo, não. Ela não chegou reclamando de nada, não. Ela chegou lá dizendo, meu marido servia a Deus, faleceu, deixou dívida, não tenho dinheiro para pagar, estão querendo prender os meus filhos para pagar a dívida. O homem de Deus olhou para ela e disse, o que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada não. Ele disse, você não está entendendo, o que você tem na sua casa? Ela disse, eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele disse, tá bom, vai lá, pegue vasilhas emprestadas, tranca a porta junto com os seus filhos, faça uma oração e você vai encher essas vasilhas de azeite. Ela fez isso e a Bíblia diz que ela viveu um grande milagre, amém, irmãos? Agora, qual é o grande segredo, irmão? Em primeiro lugar, essa mulher tinha tudo para reclamar. Essa mulher tinha tudo, irmão, para se maldizer. Mas ela não fez isso. Pelo contrário, ela chegou diante do homem de Deus e apresentou a dificuldade dela. O homem de Deus liberou uma palavra, ela creu, foi, recebeu a bênção. O que eu quero dizer para você? Você tem a promessa. Só que agora você precisa de uma fé. Uma fé que Deus é poderoso para fazer, para multiplicar, para trazer à existência aquilo que não existe. Então, amado, nós não caminhamos para convencer Deus. Nós caminhamos porque sabemos que Deus já falou, e se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém, queridos? Então, nós entendemos isso, e a cruz nos mostra que Jesus já fez realmente tudo isso, Ele já conquistou tudo isso para nós. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo que está consumado. Agora, o que eu tenho que crer? Crer nessas promessas e avançar. Então, queridos, é importante demais nós termos esse entendimento. E terceiro, Deus nunca entrega uma promessa sem entregar a sua presença. Isso é poderoso demais. Porque muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Diga para a pessoa, Deus nunca entrega uma promessa sem antes entregar a sua presença. Pastor, como assim? Olha o que Deus disse para Josué. Eu fui com Moisés. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Quando Deus te chamou, meu querido, quando Deus colocou algo nas tuas mãos, quando Deus te prometeu algo, Deus prometeu em primeiro lugar a presença dEle. Ele não diz para você que você vai sozinho. Ele não diz para você que você está, como se fosse um relógio, que dá corda e larga nesse mundo. Nada disso. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, acredite, Deus está com você. Tudo aquilo que Deus liberou para a sua vida, primeiro Ele liberou a presença dEle. Você tem a presença dEle. Então, Josué talvez olhou e disse, não vai dar para mim, eu não vou conseguir. Eu vi as dificuldades que Moisés teve com esse povo. Eu vi a dificuldade que Moisés enfrentou com esse povo. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Mas veja, querido,
Nós vemos aqui na palavra de Deus que a resposta de Deus para Josué não tem nada a ver com ele. A Bíblia não fala aqui da capacidade de Josué, da habilidade de Josué. O que Deus disse foi da presença dele. Então não tem nada a ver, irmão, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não tem nada a ver com a sua habilidade, com a sua sabedoria, com a sua força, tem que haver com Ele. Ele diz que está contigo, foi o que Ele disse aqui para Josué. Josué, fica tranquilo, eu sei que é complicado demais, eu sei que você tem gigante diante de você, eu sei que você tem as muralhas aí, gigante diante de você. Eu sei, Josué, que vai ser, parece muito difícil, mas não tem nada a ver com a sua força, tem a ver com a minha presença. Eu sou contigo, e é isso que Deus nos garante, porque o segredo aqui não era Moisés, o segredo aqui nunca foi Josué, sempre foi Deus. Presta atenção, tudo que você é, tudo que você tem, não tem nada a ver com você, sempre foi Deus. O diabo, ele tenta colocar isso na nossa cabeça. É porque eu sou um homem muito trabalhador, e tem que ser mesmo. É porque eu sou uma mulher muito generosa e bondosa, mas isso faz parte do servo de Deus, tem que ser mesmo. Mas tudo que você tem, tudo que você tem conquistado, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Agora recebe isso, e tudo que você tem para conquistar, não tem a ver também com a sua força e a sua capacidade, tem a ver com Deus. Você recebe? Tem a ver com Deus. Então creia, o Senhor é contigo, acredite nisso. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele é conosco, e Ele tem nos prometido, nós alcançar coisas que esse ano você nunca imaginou. E como eu disse, nós estamos na metade do semestre, o ano não terminou. Então avance, atravesse, pare de olhar para trás. Por quê? Porque o nosso Deus, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quarto, a conquista de um homem libera a herança para uma geração. Estava falando hoje, nós estávamos no nosso período, no encerramento do nosso jejum, e nosso irmão Alisson estava orando. E às vezes as pessoas fazem uns negócios, né, pastor? Que o cara fala assim, nossa, esse pessoal é cheio de misticismo, inventa uns negócios assim que... E ele falou assim, vira para o lado da sua casa, estenda as suas mãos. E tem muita gente que não vira, não. Né? Mas eu aprendi um negócio também, viu, irmão? Eu aprendi que, aquilo que eu disse para vocês, se é Deus que está falando, eu posso perder a bênção, né? Então, já que o irmão mandou virar para a minha casa, eu vou virar. E ele mandou virar para a direção, vira, irmãos, para a direção da tua casa e abençoa. E eu virei na direção da minha casa, estendi as mãos e comecei a orar. Irmãos, testemunhei isso. E olha que o pessoal da igreja sabe que eu não sou desse negócio não, irmão. Eu sou meio, o pastor Omir falava que eu era meio, como é que é? Meio cético, meio... Eu falo, não, pastor Omir, é que, né, 40 e poucos anos, já passei muitas coisas, já vi muitas coisas, então eu não gosto de meninice, não. Eu gosto de poder de Deus, eu gosto de manifestação de Deus, gosto de, né, mas eu não dou valor a muita coisa, não. Primeiro eu olho, então eu não sou. Então na minha igreja também a gente, né, mas tem hora que Deus usa as pessoas assim, eu creio quando Deus usa. E ele falou, vira, e eu virei, estendi as mãos, e comecei a orar. Irmãos, quando eu comecei a orar, eu estava orando na direção da minha casa, que há poucos dias pegou fogo lá em casa. Um dia eu conto aqui a história para vocês, né? E eu estava orando lá, e aí, parecia assim uma luz azul, fluorescente assim, aonde parecia a minha casa. E eu estava ali orando, declarando. E daqui um pouco eu tenho um filho, Fabiano, que o Tiago mora na casa de baixo. Da minha não. Tem um outro filho que mora embaixo, eu moro no terceiro andar. Aí,
O meu outro filho mora na esquina. Aquela luz estendeu até a esquina. E o Wellington, o apartamento dele é no Parque São Vicente. Então, aquela luz, sem eu pensar em nada, ela se estendeu. Quando ela se estendeu, eu lembrei do Fabiano. Quando daqui um pouco, eu comecei a orar pelo Fabiano. Aquela luz, ela se estendeu, foi na direção do apartamento do Wellington. E ali formou quase um triângulo. Eu comecei a orar. Comecei a orar pela minha família. E eu entendi, e isso é uma verdade. A bênção de Deus não foi só para a sua vida. Você não está entendendo. O que Deus está fazendo, e quando eu estou dizendo para você, seja forte e avance, porque o que Deus tem para fazer, vai além de você. É para toda a sua família. A bênção de Deus, ela estende sobre a sua família. E acredite, o milagre de Deus acontece. Veja só, Josué, agora ele entra com o povo. Depois, irmãos, vieram os filhos daquele povo, os netos. E veja que a conquista não termina naqueles que inicialmente foram obedientes. Mas, irmão, ela alcançou toda uma geração. Estava aqui, aí eu vi aquela jovem trazendo a água. Aí quando eu olhei, rapaz, eu falei, nossa, é a filha do Douglas, rapaz. Né? Eu lembro dela pequenininha, servindo a Deus. A bênção na vida desse casal está se estendendo sobre a vida dos seus filhos e vai de geração a geração. Você não está entendendo. Pastor, mas você não sabe como é que está a minha família. Não, irmão, não importa como está a sua família. Você não tem a palavra? Deus não liberou a palavra? Só creia. Só creia. Só creia. Pastor Douglas conhece. Eu aceitei Jesus, irmão, há 42 anos atrás. Sou pastor há 37 anos. E aí, irmãos, quando eu aceitei Jesus, meus irmãos, pastor Tony, pastor Heleno, nem na porta da minha casa eu entrava mais, só porque eu era crente. Meus irmãos, sabe, um viciado no jogo, o outro na gandaia. E minha mãe chorava. Pastor Heleno capotou 5 carros. Pastor Heleno, no último, quase que morreu. O Tony, ele entrava na jogatina na sexta, saía na segunda. E minha mãe falava assim, Zé Carlos, ora pelos teus irmãos. Fala alguma coisa para os teus irmãos. Estou vendo eles se acabarem. Olha o seu pai, meu pai ia para o boteco. Ele bebia, que o Fabiano, meu outro filho, ia buscar ele não conseguia subir a escada, trançando as pernas. E minha mãe chorava e dizia, Zé Carlos, ora. Pode perguntar para o Tony, pode perguntar para o pastor Heleno. Eu nunca preguei o sermão da montanha para eles. Mas se você for falar com eles, vai dizer, o DK, eles me chamam de DK. O DK é a expressão de Deus para nós. Eu só dizia para a mãe, eu estou orando. E eu tenho a promessa de Deus. E Deus disse que Ele me prometeu que vai salvar toda a minha casa. Meus irmãos estão dentro. Hoje, pastor Heleno é pastor lá na Noa, em Santo André. Pastor Tony é pastor lá na Noa do Esperança. Meu pai um dia saiu, minha mãe veio para a igreja e ela cantava no circo de oração, sentadinha ali do lado, ela era analfabeta, ela ficava só de cabeça abaixo, nem cantava, só sentava ali, né? E daqui um pouco, meu pai no boteco, ela foi para a igreja, daqui um pouco as irmãs estão tudo dando glória a Deus, no final do culto, quando ela abre os olhos, meu pai com a mão levantada, aceitando Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, o Jorjão era crente, né, Tiago? Mais crente que nós, juntando eu e o Tiago junto, não dava o Jorjão, porque é assim, irmão, caba pode não prestar, mas quando aceita Jesus, ele faz que nem Paulo, agora eu vou te mostrar o valor que tu tem, o amor de Deus. Hoje meu pai está na glória, minha mãe está na glória, meus irmãos são pastor, eu não sou privilegiado, eu tenho a promessa, você tem também. E eu estou dizendo para você que está sofrendo com seu filho, para você que está chorando com seu filho, acredite, você tem a promessa.
Então enxuga as suas lágrimas, para de reclamar e comece a dizer: Deus, eu creio, eu estou debaixo da tua palavra, eu estou debaixo da tua palavra. Posso ouvir o amém? Amém. Então deixa eu dizer para você, querido, acredite, pais, quando você permanece firme em Cristo, os seus filhos vão receber essa herança. E não é só herança, irmão, material não, é espiritual também. Então acredite, cada discípulo que nós formamos, dentro da nossa liderança, nós vamos acabar influenciando muitas outras pessoas para alcançar esse Cristo. Então, amados, eu quero convidar vocês a se colocarem sobre os pés, porque eu quero, irmãos, encerrar dizendo algo para vocês. Por quê? Porque eu quero que você hoje entenda que o Senhor diz para você: firme os teus pés, vamos avançar para esse segundo semestre, vamos avançar para esses próximos meses. Diga para o teu irmão: passou, agora vamos começar tudo do zero, sem olhar para trás, sem falar das coisas que ficaram para trás. Vamos avançar e vamos crescer. Se esse espaço já está pequeno, vai ficar menor ainda. Pastor Douglas vai ter um problema que todo pastor gosta, ou de ir para um lugar maior, ter que colocar 3 cultos, 4 cultos. Por quê? Porque nós vamos avançar e crescer em nome de Jesus. Mas não é só espiritualmente não. Quero profetizar na sua vida financeira, meu irmão. Você precisa prosperar, você precisa avançar. Deus vai liberar sabedoria, entendimento, discernimento para o teu negócio. Acredite, irmão, tudo que você almejou, levante a cabeça. Vamos avançar agora, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Feche teus olhos, eu quero orar junto com você.